Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou comentar a prova da banca IBFC que foi aplicada no concurso para assistente legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, Estado de São Paulo. Uma prova que nos foi enviada pelo nosso aluno Diego Léo. Desde já a gente agradece, Diego, a sua participação, né? Você pediu o comentário a essa prova e nós vamos lá atender a seu pedido, ao mesmo tempo que a gente ajuda quem vai prestar a prova para o técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, prova que vai ser realizada amanhã, certo? Então, mais aí um materialzinho nessa véspera de prova para reforçar o conhecimento de vocês e aumentar as chances de vocês marcarem a resposta correta no gabarito, ok? Então, a gente vai para ajudar. Vamos lá ver qual é a forma como as questões de língua portuguesa são abordadas por essa banca IBFC, certo? Quais são os tópicos principais gramaticais que são cobrados. E com isso, a gente acredita que vamos estar dando uma grande ajuda para vocês, certo, pessoal? Então, essa prova da Câmara de Araraquara, uma prova com questões muito sutis, principalmente na parte de interpretação de textos, algumas questões com gabarito bastante polêmico, certo, pessoal? Então, vamos procurar e mostrar para vocês como estão montadas essas questões, certo? Bom, começa a prova com o texto O Açúcar, né, do poeta brasileiro, poeta moderno, né, recém-falecido, Ferreira Goulart. O que diz o texto? O texto, então, diz: O açúcar, o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Esse açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou do estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço o meu café esta manhã em Ipanema. Então, um texto aí de cunho bastante social, né? E nós já temos aqui a primeira questão, muito sutil também, convém prestar bastante atenção. O que diz a questão? A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se concluir que, letra A, o poema apresenta referências espaciais que indicam mais do que lugares físicos, indicam lugares sociais. Reparem que há uma série de menções a lugares como Pernambuco, Rio, Canaviais, certo? Tudo isso aqui dá uma indicação de lugares sociais. Lugar social seria a classe social, né? A posição social que o indivíduo pode ter na sociedade. Então, repare que há, sim, uma relação entre os lugares físicos que são falados, né? Como Pernambuco, Rio, usina, canavial, tá? E os lugares sociais, indicando ali o trabalhador, o dono da usina, né? O próprio poeta que está em Ipanema. Ok? Então, essa letra A tem, sim, algum fundo de verdade. O problema só é que nem toda referência indica um lugar social. Toda referência a lugar, por exemplo. Então, quando ele fala em usina ou canavial, fica muito claro ali que há, sim, o lugar social, a classe social. Mas quando ele fala Pernambuco ou Rio, por exemplo, aí essa questão do lugar social já fica bastante diminuída, certo? Então, de maneira que essa letra A ela pode ser considerada verdadeira, mas há elementos também que a falseiam. No item B, nós temos: o texto é composto por uma estrutura circular, remetendo a um processo que não tem fim,
uma vez que se repete no tempo. Vejam que o texto não tem uma estrutura circular, ele tem uma estrutura de rememoração. O eu lírico, o autor do poema, né, o poeta, ele, a partir do momento que está em Ipanema adoçando o seu café, faz toda uma digressão, todo um pensamento ao passado para mostrar como foi produzido esse açúcar, certo? Mas não há uma circularidade no sentido de que não são ações que se encadeiam de forma a formar um ciclo sem fim. Não, na verdade, você tem um ponto definido no tempo, que é o presente aqui da primeira estrofe, e uma viagem ao passado, certo? Que mostra a produção. Então, o item B teremos de descartar como resposta. Já no item C, nós temos o eu lírico denuncia um problema do qual ele não faz parte, uma vez que está completamente distante de qualquer etapa do processo. Na verdade, o que nós temos? Nós temos o poeta, né, fazendo essa digressão no momento, mas ele critica toda a produção, né, do açúcar e, obviamente, ele, poeta, não participa dessa produção. Okay? Então, o item C pode sim ser considerado verdadeiro. O item B diz: a crítica proposta pelo texto, em um sentido mais amplo, deve ser entendida como uma reflexão sobre as relações de trabalho. Há sim uma relação de trabalho sendo criticada aqui, uma relação entre o dono da usina, entre os patrões e os funcionários, ok? Mas não há assim exatamente somente no texto isso, né? Há também outras considerações, por exemplo, como a do próprio poeta, ok? Em relação ao açúcar. Então, a letra D tá também, ainda que se aplique ao texto, também não é 100% verdadeira em relação a ele. Portanto, a gente tem que marcar C nessa questão de número 1. O lance com essa questão, pessoal, é que, com exceção da letra B, ok, que é bem óbvia que não se aplica ao texto, tanto A, o C e o D têm sim relação com o conteúdo do texto, ok? Não são opções que deveriam ser descartadas como totalmente inválidas. Poderia sim servir como conclusões do texto. Tá? Nesse caso, por que então que não pode ser A ou B as outras, né? Porque nesse caso a gente procura aquela questão que responde melhor o que o comando da questão está pedindo. Então, a mais inequívoca aqui é a resposta letra C, ok? A A e a D podem ser aplicadas, mas há algumas ressalvas aí quanto a essa aplicação, ok? Então, na questão número 1, letra C, ok? E embora eu suspeite de que muita gente aí pudesse questionar esse gabarito, ok? A mesma coisa acontece na questão número 2. A 2 tem um problema bastante sério aí com relação ao gabarito, viu, pessoal? Vamos ver o que está pedindo. Na produção de sentido do poema, o açúcar assume importante papel coesivo, sendo um vocábulo retomado várias vezes. Desse modo, assinale a opção em que se indica corretamente, que era a resposta correta, o mecanismo de coesão empregado em cada trecho. No item A, nós temos: nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Está sendo dito que há uma relação de coesão por substituição. Não há substituição aqui, ok? A substituição ocorre quando você usa um termo no lugar de outro e há uma equivalência nesses termos. Você poderia substituir, por exemplo, por um sinônimo. Poderia substituir por um hiperônimo ou um hipônimo, ok? E aí, nesse caso, valeria ter falado em substituição. Mas aqui o que foi usado? Você tem a palavra açúcar e você usou uma palavra derivada de açúcar, que é açucareiro. Uma palavra que tem o mesmo radical. E é isso que garante a coesão. Mas isso não é substituição. Isso é uma substantivação. Okay? Você usa um substantivo derivado de outro para estabelecer esse nexo coesivo. Então, a letra A está errada. Já no item B, nós temos assim: vejo-o puro e afável ao paladar, e a opção indica que houve uma pronominalização. O que é uma pronominalização? É você retomar um outro elemento do texto, usando para isso um pronome. Repare que aqui eu tenho um pronome, e esse pronome se refere a açúcar.
Então, houve sim uma pronominalização aqui, certo? No item C, nós temos que se dissolve na boca, mas este açúcar, e aí a questão está dizendo que houve uma substantivação. Está errado. Na verdade, houve uma repetição. Você usa açúcar no início e retoma depois, repetindo a palavra, ok? Substantivação ocorreu foi no item A, ok? Então, a letra C também está errada. E no item D, este açúcar veio com uma referenciação espacial. É correto, porque a referenciação espacial aqui é dada por esse pronome demonstrativo aqui, o este, que situa o objeto no espaço. No caso, ele situa o objeto açúcar perto da pessoa que fala, que nesse caso é o poeta. Ok? Então, ele situa, faz uma referência a açúcar, ok? Situando essa palavra no espaço perto do poeta, perto do eu lírico do poema. Se tivesse sido usado o pronome esse, estaria situando o objeto perto daquele que ouve. No caso, poderia ser o leitor. Certo? Então, os pronomes demonstrativos têm essa função deítica, né? O termo técnico é deítico, que situa o objeto em relação ao outro no tempo e no espaço, que é o que está sendo referido aqui na questão. Então, repare que nós temos a opção correta, a letra D, que é a que marca o gabarito oficial, mas não há o menor problema em ser o item D também. Porque o item B está totalmente correto, porque houve uma pronominalização, certo? Então, essa questão 2, ela fica com um gabarito duplo, ok? E bastante problemático aí com relação à correção, certo? Se eu tivesse feito essa prova, certamente eu pediria a anulação desse item, dessa questão de número 2, certo? Então, uma questão problemática aí, tá? E a banca deveria se posicionar a respeito. Continuando no item 3, na questão 3, nós temos o seguinte: caso a primeira estrofe do texto fosse estruturada em prosa e organizada em parágrafo, a redação que apresentaria correção em relação à organização sintática e à pontuação seria: eu tenho o item A, que diz o seguinte: o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Aqui a correção quanto à organização sintática e a pontuação. Não há nada a declarar aqui com respeito a erro, certo? Já no item B, nós temos o branco açúcar nesta manhã de Ipanema, que adoçará meu café, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Tem um problema de organização sintática que é, ao colocar a oração adjetiva aqui, ó, perto de Ipanema, se seguindo a Ipanema, dá a entender que é Ipanema que vai adoçar o café e não o açúcar. Porque o antecedente do relativo, na maior parte dos casos, ele tem que estar perto do relativo, ele tem que estar imediatamente anterior ao relativo. E quem vai adoçar o café, que é açúcar, repare que ele está longe do pronome relativo, e isso desorganiza sintaticamente a oração e dá confusão quanto ao seu sentido. Além disso, a separação aqui, ó, por vírgula, do agente da passiva por mim do restante da frase, quebra a ordem sintática e constitui um erro de pontuação. Então, o item B está errado. O item C, temos o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Então, a colocação dessas vírgulas aqui, ó, a vírgula depois de manhã, certo? E essa vírgula aqui do por quebra a estrutura sintática na medida em que separa o núcleo do seu adjunto, né? Tá totalmente equivocado aqui, essa quebra o sintagma, né? A mesma coisa aqui com essa separação do adjunto adverbial, longe do seu verbo, ok? É separado por vírgula. Então, o item C tem duas quebras, né, da organização sintática e constitui, assim, um erro de pontuação. No item D, temos, nesta manhã de Ipanema, o branco açúcar que adoçará meu café não foi
produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre, certo? Então, nós temos aqui uma organização sintática, certo? Que está correta, tá? Está totalmente correta também, não havendo nenhum problema de ordem sintático nem de pontuação. E aí, no caso, nós ficamos, né, com um problema, porque o que acontece é que não há problemas de pontuação nem no item A nem no item D. O item D é apontado no gabarito como a resposta correta à questão, mas não há problemas de organização sintática e pontuação no item A também. Então, é uma questão que pode apresentar duas respostas, tal qual a questão de número 2. Então, outra questão problemática aí do gabarito, ok? Não questiono a correção do item D, mas não vejo erro, né, no item A, e aí também fica um caso para a banca resolver. Certo, pessoal? Na 4, temos as referências à vida do eu lírico, a do Oliveira e a do dono da usina, podem ser entendidas como etapas distintas do ciclo do açúcar. São elas, respectivamente, quais? A. O eu lírico é a pessoa que usa o açúcar, no café, então ele refere ao consumo. O Oliveira é o dono da mercearia, então é a pessoa que vende, então tem a ver com a comercialização. E é o dono da usina é quem o produz. Então as relações aí são justamente consumo, comercialização e produção. E aí, item B, uma questão mais fácil. Já na 5, temos a última estrofe do poema estabelece-se uma relação antitética, que é uma relação de antítese, ou seja, de oposições, tá? Que está explicitada através da seguinte classe gramatical. Ora, se a gente for aqui na última estrofe, repara que eu tenho alguns contrastes, como, por exemplo, vida amarga e usinas escuras. Aqui tem aqui o escuro, e está em oposição ao branco, aqui com que se refere o açúcar, certo? Então, essa oposição central aqui são adjetivos, é dada por 2 adjetivos. Portanto, a resposta aqui, o item A. Ok? Há uma oposição também entre o amargo e o adoço, ainda que o adoço seja verbo, a oposição com ele é estabelecida também com o amarga, que é um adjetivo. Então, isso reforça mais ainda a oposição com o item A. Certo? No item 6, considere os termos preposicionados destacados abaixo e assinale aquele que, expressando valor circunstancial, cumpre papel adverbial. Aqui é uma questão sobre a semântica das preposições, tá, gente? Uma questão para a qual vocês devem ser chamada bem a atenção. Mas a própria questão dá uma dica importante quando coloca aqui valor circunstancial. Ora, o valor circunstancial é aquele que é indicado pelos advérbios. Na maior parte dos casos, tempo, modo, lugar, né, e causa. Ok? Então, reparem que no item A, Manhã de Ipanema, parece que o autor da questão quer sugerir uma relação circunstancial de lugar, mas repare que eu tenho mais uma relação de posse. É a Manhã de Ipanema. Ok? Ipanema é o possuidor da manhã. Então, a relação aqui é de posse, e posse não é circunstância. Ok? Idem para a mercearia da esquina. Tá? Usina de açúcar, esse açúcar aqui é mais como se fosse um qualificativo para a usina, e se é qualificativo, não tem valor circunstancial. Onde tem o valor circunstancial, que é o de fome, que indica causa. Causa é um valor circunstancial expresso num advérbio. Portanto, resposta item D. Né? Então, havia uma pegadinha aqui para fazer com que os candidatos pensassem que Ipanema e esquina tem um valor circunstancial de lugar, mas repare que eles têm muito mais uma relação circunstancial, uma relação adjetiva, né? Uma relação de posse. Reparem também, gente, que se é advérbio, se tem valor circunstancial, tem de estar ligado a verbo. E repare que aqui eu tenho manhã, mercearia e usina, que são substantivos. E o de fome aqui está ligado ao verbo morrer. Okay? Então,
É uma questão sutil, mas prestando atenção aqui na questão, já tinha essa dica aqui do valor adverbial, certo? Valor circunstancial, que é expresso por advérbios, tem de estar ligados a verbo, portanto, e indicar tempo, modo, lugar, né, instrumento, meio e causa, dentre outras coisas. Na questão de número 7, temos em vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor. Combinam-se duas figuras de linguagem para tornar a linguagem ainda mais expressiva. São elas, respectivamente. Então, eu tenho aqui, gente, repare, vejo puro e afável a paladar, né? Como beijo de moça, água na pele. Afável é o mesmo que carinhoso, né? Macio. Né? Beijo de moça, água na pele, são coisas que nós percebemos pelo tato, ok? E isso está relacionado ao paladar, ok? Que tem a ver com o sentido da gustação. Então, quando eu misturo essas sensações, reparem, eu estou falando de algo que é relativo ao paladar, que eu capto pelo gosto, com algo que eu capto pelo tato, que é beijo de moça, água na pele, flor. Então, essa mistura é uma sinestesia. Essa mistura de sensações, como você falar cheiro amargo, por exemplo. Cheiro você capta pelo olfato, amargo você capta pelo paladar. Essa mistura ela é sinestésica. E como eu tenho aqui, ó, beijo de moça, água na pele, flor, você tem uma relação de comparação que é o que está na base da metáfora. Então aqui eu tenho metáfora, só que para dificultar um pouquinho aqui, o autor da questão usou o termo símile, que é sinônimo, ok, de metáfora. Então a resposta do 7, letra C. Ok? No item 8, considere o emprego dos particípios nos fragmentos abaixo. Não foi produzido por mim, o produzido é um particípio regular. Não foi feito por mim, particípio irregular. O primeiro apresenta a forma regular e o segundo irregular. O que pede a questão? Assinale a opção em que se indica um par de verbos que, de acordo com a norma culta, tem apenas particípios irregulares. Ora, o verbo dizer só tem um particípio irregular, que é o dito. Ok? Você não pode falar dizido, que seria o particípio regular. A mesma coisa com o abrir, cujo particípio é aberto. E você não pode dizer que há abrido, certo? No caso do ver, nós temos o particípio irregular visto, ok? Não podemos usar vido, que seria o particípio regular. E o abrir também. A gente não pode falar abrido, né, e aberto. Só tem a forma irregular aberto. Então, vejo que no item A, o gabarito indica a letra B, ok? Corretamente, mas o item A também só tem particípios irregulares. O abrir, que está nos dois, e o dizer, que você tem o dito, e não existe o particípio regular dizido. Ok? Então, o item A também poderia ser tranquilamente a resposta do item 8. Mas a terceira questão aí, já nessa prova, com problemas de gabarito. No item C, só existe a forma escrito, não existe escrevido, ok? Acender tem dois particípios. Tem o particípio regular acendido e o particípio irregular aceso. No item D, os dois têm particípios regulares e irregulares. Nós temos soltado e solto para o verbo soltar, imprimido e impresso para o verbo imprimir. Ok? Então, no item D, eu só tenho verbos abundantes, que são esses verbos que têm dois particípios. No item C, acender tem dois particípios, é um verbo abundante, mas o escrever só tem particípios irregulares. E no item A e B, os verbos dizer, ver e abrir só têm particípios regulares. Por isso que, na minha opinião, a questão número 8 também deveria ser anulada. Na 9, temos, no último verso do poema, nota-se a presença da preposição com. Seu emprego deve-se à exigência da regência do seguinte termo. Ora, vamos voltar aqui na questão que fica fácil. Nós temos lá, ó, em usinas escuras, homens de vida amarga e dura
produziram este açúcar branco e puro, com que adoço? Eu adoço com o açúcar. Então, a presença da preposição é exigida pelo verbo adoçar, ok? Então, aqui é a letra B, certinho, no item 9. Temos agora o texto 2. Como é feito o processamento da cana-de-açúcar nas usinas? A tecnologia de produção de etanol e açúcar é muito semelhante do ponto de vista de processos em todas as usinas brasileiras. Há variações nos tipos e qualidades dos equipamentos, controles operacionais e, principalmente, nos níveis gerenciais. Existe atualmente uma boa integração entre as áreas agrícola e industrial das usinas, o que permite otimizar toda a cadeia produtiva nas unidades mais bem gerenciadas. O sistema de pagamento de cana em uso estimula o produtor independente de cana a entregar a matéria-prima em boas condições, pois há penalidades ou prêmios dependendo da qualidade da cana entregue na usina. Com efeito, ele leva em conta incentivos pelo maior teor de sacarose da cana e deságios pela matéria estranha mineral e os açúcares redutores presentes. Então, temos um texto aí, a questão número 10, diz o seguinte: embora seja possível aproximar os temas dos textos 1 e 2, percebe-se que possuem finalidades e linguagens distintas. Nesse sentido, assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre esses textos. Então, um comentário correto sobre eles aí, pessoal. O primeiro possui uma linguagem mais informal, pois representa uma realidade fantasiada pelo autor. Não, a linguagem não é informal, é bastante formal até, ok? Porque repare a presença da preposição aqui na oração relativa, o uso de conectivos bem raros, né, como tampouco, tá? Então, isso dá um certo formalismo ao texto, tá? E o que está sendo retratado não é uma realidade fantasiada, é uma realidade real, né, da dureza das condições de vida daqueles que trabalham na lavoura de cana. Então, o item A, errado. No item B, o segundo possui linguagem completamente subjetiva, pois busca convencer o leitor da importância do tema tratado. Não, não é um texto argumentativo, é um texto informativo, ok? E se é um texto informativo, predomina a terceira pessoa, e se predomina a terceira pessoa, não há como ser subjetivo. O subjetivo tem que dominar a primeira pessoa, tá? Então, temos de descartar o item B. No item C, ambos apresentam traços de informalidade, todavia o segundo possui um tom de aconselhamento. Já vimos que o não tem tom informal, ok? Então, temos que descartar o C, e o segundo texto também não tem nada de aconselhar, ele só quer informar. Então, até por eliminação, vai sobrar o item D. Ambos apresentam uma linguagem formal, correto, mas apenas o primeiro tem um teor crítico, porque a intenção dele é crítica, e o segundo é apenas informar. Então, o 10, letra D. Na questão 11, temos a análise morfossintática da oração. Há variações nos tipos e qualidades dos equipamentos, controles operacionais e, principalmente, nos níveis gerenciais. Permite concluir que, quanto à tipologia do sujeito, observa-se tratar de sujeito. Aqui uma questão de análise sintática simples, pessoal, né? Nenhum mistério aqui. Se eu tenho o verbo haver no sentido de existir, a oração é de sujeito impessoal, logo sujeito inexistente. A 11, bem facinho aqui, letra A. Ok? O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, a oração não tem sujeito, logo sujeito inexistente. Uma questão de análise sintática simples aí, né? Quem está por dentro da análise sintática não erraria essa questão. E aproveito para reforçar aqui a importância de se estudar a análise sintática para quem vai fazer a prova da IBFC. Okay? Na questão de número 12, temos as relações de coordenação e subordinação podem ser observadas entre termos da oração e entre orações. Nesse sentido, assinale a opção em que não se ilustra um exemplo de coordenação entre os termos destacados. Ok? Então, onde é que eu tenho coordenação aqui? Para ter coordenação, eu tenho de ter
elementos conectivos coordenativos. Esses elementos são conjunções e preposições, as mesmas que indicam orações coordenadas. Então, reparem no item A, o termo conectivo aqui é o de. O de é uma preposição que indica a relação de subordinação. Quando você tem o de, o que vem depois se subordina ao que vem antes. Isso já me elimina o item A e o item B, ok? Já no item... Perdão, gente. Eu tenho aqui... Eu esqueci desse ezinho aqui, tá? Então, embora no item D, no item A, a gente tenha a preposição de, que indica uma relação de subordinação, aqui, ó, esse E me indica uma relação de coordenação entre açúcar e etanol. Etanol e açúcar estão subordinados à produção e açúcar está coordenado a etanol por causa aqui da preposição E. Então, aqui eu tenho um exemplo de coordenação. Já no item B, repare que eu só tenho o de, e como eu falei, o de é uma conjunção que indica a relação de subordinação. Então, no item B, eu só tenho subordinação, logo é a resposta correta. Repare que no item C, ou é uma preposição que dá um valor coordenativo, e no item D, o ezinho aqui, ó, também vai dar a relação de coordenação, da mesma forma que o E do item A. Okay? Então, na questão 12, resposta aí, letra B. Reparem, pessoal, o quanto a análise sintática ou questões equivalentes à sintaxe têm sido exploradas pela banca IBFC. Então, fica aqui a nossa dica para que vocês se concentrem nessa reta final em estudos de análise sintática. Procurem ver lá não só os termos da oração, né, a classificação dos termos da oração, mas também estudar as relações de coordenação e subordinação, certo? Dando ênfase ali ao valor semântico dos elementos conectivos, preposições e conjunções, e o tipo de relação que eles estabelecem, e também a relação entre a organização sintática e a interpretação de textos, tá? Que também foi explorada bastante aí nessa prova, e eu acredito que vai ser a tônica aí para a prova do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ok? Então fica aí essa dica para vocês nessa retinha final. Tá? Reparem que aqui a questão 13, mais uma vez, é uma questão de coesão textual, né? Tem a ver com a organização do texto, mas usa lá os elementos conectivos, e vocês terão de estudar isso para ver as relações de coordenação e subordinação. Então, é um item também que tem uma alta probabilidade de cair. Como diz lá a questão 13. A locução adverbial destacada em com efeito, ele leva em conta incentivos, poderia ser substituída por todas as construções sem alteração de sentido, exceto por. Esse com efeito indica de maneira efetiva, né? Na verdade. O único aqui que tem a relação oposta é o item C, que ele não está dando uma relação de oposição. Se desse, poderia ser colocado ao contrário, ok? Mas não é o caso aqui. Questão 14, a tirinha aí, Frank Ernest, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. A tira propõe uma reflexão acerca da compreensão do sentido de que, certo? Seria do sentido do trabalho, uma vez que ele descobriu o que eu estou fazendo, né? Se ele quer descobrir o que está fazendo, quer descobrir qual é o seu trabalho. Então, aqui, item A, na 14. E na 15, a oração vou me aposentar amanhã tem seu sentido preservado, sem transgressão à norma padrão, no que diz respeito à colocação pronominal com a seguinte reescritura. Onde é que ela fica sem transgressão? Né? Vou me aposentando amanhã. Aqui o problema é que o sentido muda, embora a colocação esteja correta. Me aposentaria amanhã está errado, porque se a frase começa com o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, eu tenho que usar mesóclise, porque eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono. Correto aqui, então, seria aposentar-me-ia, certo? No item C, o que acontece? O verbo não está no futuro do presente nem no futuro do pretérito, mas eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo átono, ok? As normas de colocação proíbem
Então, o item C está errado. Então, o único correto é o aposentar-me-ei amanhã. Colocação pronominal que também faz parte dos estudos sintáticos. Tá? Então, fica aí a dica também para estudar esse tópico. Ok, pessoal? Então, nós tivemos uma prova aí comentada, tá? Da banca IBFC, uma prova com 15 questões e com algumas delas com gabarito bastante complicado. Ok? Na minha opinião, as questões 2, 3 e 8 deveriam ter sido anuladas ou apresentar retificação do gabarito. Ok? Então, uma prova problemática. Mas, de resto, seguiu o padrão da IBFC, que é uma prova que enfatiza aspectos sintáticos e coesivos do texto. E fica a nossa dica, então, para que vocês estudem esses tópicos de análise sintática do período simples e do período composto, bem como relações de coesão textual. E essa dica aí, com certeza, vai ajudá-los bastante na prova. Mais uma vez, eu agradeço ao Diego, que muito gentilmente nos mandou essa prova. Diego, eu espero que a nossa resolução tenha ficado ao seu agrado. E qualquer coisa, qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com a gente. Essa dica serve para todos, pessoal. Quem quiser entrar em contato, entre aqui no nosso canal, poste lá a sua dúvida, que teremos todo o prazer do mundo em ajudar. Ok? Podem curtir, compartilhar, comentar, divulgar entre seus amigos o nosso trabalho, porque assim vamos continuar podendo ajudá-los nessas provas de concurso Brasil afora, ok? Estamos aqui para ajudar, pessoal. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, espero vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado.